numa distribuição Interconnection. Trabalho em espaço confinado, versão brasileira, Estúdio de Cinema, São Paulo. Entrar em um espaço confinado nunca é uma rotina. Todos eles podem parecer iguais por utilizar o mesmo tipo de equipamento de proteção pessoal, executar os mesmos testes e muitas vezes trabalhar com o mesmo pessoal. Mas as condições dentro do espaço confinado são sempre diferentes. Há coisas que podem acontecer antes mesmo que alguém perceba, como, por exemplo, diminuição do nível de oxigênio, infiltração de gás ou de vapores inflamáveis e tóxicos. Deve-se ter muito respeito a todos os espaços confinados. Trabalho em espaço confinado. A fim de que se trabalhe com segurança em espaços confinados, a Organização de Saúde e Segurança Ocupacional, OSHA, criou a norma 29 CFR, parte 19, seção 146, sobre espaços sujeitos à autorização prévia. O propósito da OSHA é informar aos grupos, trabalhadores, supervisores e empregadores sobre os perigos de espaços confinados. A norma trata das responsabilidades desses grupos em estabelecer regras para emitir autorizações para espaços confinados. Comecemos com uma definição. São espaços confinados os que têm meios limitados de entrada e saída, tendo-se dificuldade para sair deles em caso de algum problema. Sua construção e dimensões são tais que permitem a entrada de trabalhadores para realizarem a tarefa designada, mas não estão projetados para serem ocupados continuamente por trabalhadores. São exemplos de espaços confinados, entre outros, tanques, containers, compartimentos para armazenamento, vasos, colunas, poços, escavações, caixas subterrâneas e etc. Os perigos desses espaços dependem de como estão dispostos, o que contém ou o que contiveram, e será necessária uma autorização prévia por escrito para trabalhar dentro de tais espaços. Dentre estas condições, citamos: a existência real ou potencial de uma atmosfera perigosa, por exemplo, se houver vapores, gases inflamáveis ou tóxicos, ou uma atmosfera com oxigênio em quantidade excessiva ou insuficiente. Também é necessária uma autorização se o espaço contém materiais em que um trabalhador possa ficar totalmente imerso, ou se a configuração interna do espaço possa prender o trabalhador ou asfixiá-lo. Por último, é necessária uma autorização para que, se houver algum outro risco grave para a saúde ou para a segurança relacionada ao espaço. É evidente que a melhor maneira de evitar estes riscos é fazer todo o trabalho pelo lado de fora. E, infelizmente, isso nem sempre é possível. Muitas tarefas de manutenção e de conserto exigem entrar fisicamente em espaços confinados potencialmente perigosos. Em tais casos, a empresa tem de implantar programas a fim de expedir autorizações para a entrada em espaços confinados, as quais regulamentam a entrada e controlam os riscos. Você deve inspecionar o programa de sua empresa. Pergunte ao seu supervisor para obter essas informações. Como parte do programa, a empresa afixará avisos de advertência nas entradas de todos os espaços sujeitos à autorização prévia. Tais avisos indicarão se é necessária uma autorização por escrito para entrar ou se é terminantemente proibido ao pessoal entrar no espaço. Os formulários de autorização são emitidos pelas empresas e entregues ao supervisor ou responsável para serem devidamente preenchidos. O supervisor é responsável também pela segurança durante a operação de entrada. O procedimento de entrada só poderá ter início depois que o supervisor tiver assinado a autorização. As empresas se responsabilizam também em fornecer treinamento a todos os funcionários envolvidos na entrada e em espaços confinados. O responsável pela entrada deve ser treinado cuidadosamente, assim como o auxiliar, ajudantes e vigia, sobre como toda a atividade se desenvolve neste ambiente. Os trabalhadores precisam conhecer muito bem todos os aspectos de segurança da operação de entrada, inclusive procedimentos e equipamentos de proteção individual, assim como os possíveis perigos que possam surgir.
Os trabalhadores têm que conhecer como usar corretamente o equipamento de proteção individual e experimentar as máscaras respiratórias para que se ajustem bem, caso sejam utilizadas. Devem receber um amplo treinamento se forem utilizar aparelhos autônomos de respiração. Os funcionários envolvidos devem saber como isolar o espaço confinado através de barreiras temporárias de segurança ao redor dos pontos de entrada. Devem saber também como utilizar escadas e outros equipamentos para entrar e sair com segurança dos espaços. Além do mais, os trabalhadores devem conhecer bem os métodos usados para verificar continuamente os perigos atmosféricos dentro do espaço confinado, inclusive os sistemas de alarme que forem utilizados. Têm que saber como implantar sistemas de ventilação mecânica e como trabalhar com equipamento de iluminação à prova de explosão em atmosferas potencialmente inflamáveis. As operações sujeitas à autorização para entrada exigem que os trabalhadores mantenham-se constantemente em comunicação. Sendo assim, o treinamento deve compreender também o uso de todo o equipamento especial de comunicação. Em caso de ser detectado qualquer perigo, todos devem saber como iniciar a evacuação. A empresa fornecerá todos os equipamentos necessários, inclusive o de proteção individual, sendo responsável pela manutenção dos equipamentos. Como se vê, a norma da OSHA leva muito a sério o treinamento para entrar em espaços confinados. Todos os trabalhadores devem conhecer bem suas funções, pois todos são elos de uma corrente que devem se interligar. Tal corrente pode compreender uma equipe interna de serviços de emergência e resgate que é treinada para a entrada e para operações de resgate. Mesmo que toda esta equipe seja treinada em primeiros socorros e ressuscitamento cardiopulmonar, um membro desta equipe precisa ter o certificado para esse tipo de operação. Ao menos uma vez ao ano, a empresa efetuará um resgate simulado nos próprios espaços confinados ou locais apropriados, podendo usar bonecos ou pessoas para fazerem o papel de vítima. Muitas instalações utilizam uma equipe de resgate externa. Neste caso, é preciso manter todos os integrantes atualizados com relação às diferentes situações de resgate que possam enfrentar. A equipe precisa estar informada de todas as alterações da instalação, pois até as mudanças mais sutis podem exigir uma reavaliação de suas táticas de resgate. Também precisam ter acesso aos espaços confinados para planejar operações de resgate e fazer exercícios de simulação. Como já disse, a autorização para entrada é válida unicamente depois de ter sido assinada pelo supervisor de entrada. Mas antes de assinar, ela precisa verificar uma série de procedimentos. O supervisor de entrada deve se assegurar de que não há perigos presentes ou prováveis. Tem que verificar se foram efetuados todos os testes atmosféricos requeridos na ordem correta e que estejam disponíveis todos os equipamentos de comunicação e em perfeitas condições de uso, assim como a comunicação com todas as pessoas envolvidas nos serviços de resgate. Também deve-se ter à mão todo o equipamento de resgate de emergência previsto na autorização. Durante as operações, o responsável pela entrada tem que afastar todo o pessoal não autorizado dos arredores do espaço sujeito à autorização, já que podem surgir problemas quando os funcionários não treinados tentam ajudar. A norma permite aos membros da equipe, desde que treinados, que troquem suas funções, por exemplo, deixando que o auxiliar troque de lugar com o funcionário que iria entrar. O responsável pela entrada também poderá cumprir as funções de outros membros da equipe, conforme as condições justifiquem. O supervisor de entrada também deverá se certificar de que as operações de entrada estejam de acordo com as normas indicadas na autorização. Se em algum momento surgirem perigos reais ou potenciais, o responsável pela entrada suspenderá o trabalho e cancelará a autorização. Como já foi dito, uma das responsabilidades mais importantes do supervisor de entrada é observar os testes atmosféricos que devem ser efetuados através de pessoal previamente treinado e com detectores de gás calibrados e testados para as leituras instantâneas.
Há 3 tipos de avaliações ambientais, os quais devem ser efetuados na seguinte ordem: determinar a quantidade de oxigênio, a presença de gases e vapores inflamáveis e a existência de gases tóxicos. O ambiente é considerado perigoso para o pessoal se a quantidade de oxigênio do ar for inferior a 19,5% ou superior a 23,5%. Com níveis inferiores a 19,5%, falta oxigênio para o ser humano realizar trabalho físico. Com um nível de oxigênio acima de 23,5%, aumenta muito a possibilidade de que uma fagulha ou uma fonte de ignição ocasione um incêndio ou explosão. As estatísticas de acidentes indicam muitas vezes que os trabalhadores de espaços confinados desmaiam por falta de oxigênio, o que pode levar a danos ao cérebro ou até a morte por asfixia. O oxigênio em espaços confinados é consumido de maneiras diferentes. É absorvido por reações químicas. Por exemplo, a oxidação de um metal é, na realidade, uma reação que consome oxigênio. O oxigênio também pode ser absorvido por materiais como carvão ativado ou ser deslocado de um espaço pela presença de outros gases, como gás carbônico, nitrogênio ou hélio. Quando se queima um metal, consome-se o oxigênio que necessitamos para respirar. Cada uma dessas situações pode reduzir a concentração de oxigênio a níveis perigosos. Na maioria das vezes, as vítimas não percebem que é tarde demais para se salvar, o que poderia ser evitado com o monitoramento através de detectores. O segundo teste relaciona-se a gases e vapores que possam criar atmosferas inflamáveis ou explosivas ao alcançar concentrações superiores a 10% de seu limite inferior de explosividade. É frequente detectar no ar de espaços confinados substâncias inflamáveis, tais como metano, acetileno, vapores, solventes e gasolina. Se estas substâncias se acumularem, a situação pode ficar extremamente perigosa. Os pós ou poeiras combustíveis também causam problemas, cuja magnitude pode ser determinada por um simples olhar. Quando o pó impede a visão clara a uma distância de 1,5 metro ou menos, pode-se considerar que supera seu limite explosivo, sendo perigoso. Sabe-se que muitos gases, vapores e fumos têm efeitos tóxicos. Os mais comuns dentre eles são o monóxido de carbono e o gás sulfídrico. Respirar contaminantes tóxicos pode causar graves lesões físicas. Em alguns casos, matam imediatamente. Em outros casos, leva a alterações que podem demorar anos para se manifestarem. É de suma importância realizar testes para descobrir infiltrações ou acúmulo desses contaminantes. O terceiro teste exigido tem por objetivo identificar a presença de substâncias deste tipo. Além do teste atmosférico inicial anterior à entrada, é preciso monitorar continuamente o ambiente a fim de assegurar condições ideais. Ao realizar estes testes, lembre-se de que os gases e vapores têm pesos diferentes. Por esse motivo, tendem a ocupar diferentes níveis no interior de um espaço confinado. Se o trabalhador desce a uma atmosfera que esteja contaminada, é preciso testar o ar em diferentes níveis e posições, de tal maneira que lentamente efetue-se a coleta de tal forma que não supere a velocidade de amostragem do detector de gases. Se for impossível isolar um espaço para realizar testes por suas grandes dimensões ou por fazer parte de um sistema contínuo, é preciso efetuar os testes na medida do possível. Se for autorizada a entrada, é preciso monitorar continuamente as zonas onde trabalham os funcionários. Pode ser necessário aplicar normas especiais ao se trabalhar em canalizações subterrâneas ou lugares semelhantes. Isso confirma que cada operação de entrada em um espaço confinado deve ser investigada minuciosamente. As autorizações devem especificar o procedimento correto para cada situação. É importante recordar que todos os perigos atmosféricos em potencial devem ser controlados e reduzidos abaixo dos níveis de risco a fim de se permitir a entrada e continuar o trabalho.
O responsável pela entrada tem que vigiar para que a ventilação mecânica seja contínua, a fim de eliminar ou controlar todo o perigo atmosférico. Nunca suponha que a ventilação por si só protegerá os trabalhadores dos gases e vapores tóxicos. É preciso fazer testes adicionais. A autorização de entrada também pode exigir máscaras respiratórias ou equipamento autônomo de respiração. Nunca use oxigênio puro na ventilação, já que o excesso de oxigênio na atmosfera aumenta muito a probabilidade de explosão dos materiais inflamáveis presentes. Lembre-se de que, se os perigos superam os limites de segurança conforme indicado na autorização, é preciso evacuar o espaço e cancelar a autorização. Devido aos múltiplos perigos em potencial, certos tipos de trabalho em atmosferas potencialmente inflamáveis têm que ser controlados cuidadosamente. As autorizações para trabalho a quente são expedidas para tarefas que possam emitir fagulhas ou chamas, como o trabalho de solda e o de rebitar. O trabalho a quente também pode vaporizar os resíduos tóxicos acumulados, criando problemas de qualidade do ar. O responsável também deve estar atento a outros perigos em espaços confinados, como a imersão total e as peças movediças pesadas que possam prender ou prensar um trabalhador. Lembre-se de que é preciso seguir os procedimentos de travar e etiquetar. É preciso cortar todas as fontes de energia que possam afetar as tarefas ou a segurança dos trabalhadores. As peças movediças devem ser totalmente imobilizadas. Isso significa também soltar toda a energia acumulada, seja pneumática, hidráulica ou elétrica. Pode ser necessário que os trabalhadores precisem obstruir as tubulações ou, no caso de água e vapor quente, fechar duplamente os condutos e drená-los para eliminar a pressão. Pode ser impossível imobilizar o equipamento quando se trata de um sistema de serviço vital. Em tal caso, é preciso tomar outras medidas para a segurança dos trabalhadores no espaço confinado, inclusive equipamento de proteção individual. Agora examinaremos melhor a função do auxiliar. Entrar em espaços sujeitos à autorização exige colocar à entrada um auxiliar que, além de ter recebido treinamento de quem entra, também precisa estar capacitado a desempenhar outras tarefas, como vigiar o trabalho dos que entram e ajudá-los a entrar e sair. O auxiliar deve se manter em comunicação constante com quem estiver dentro do espaço. Também precisa saber reconhecer os sinais dos trabalhadores dentro dos espaços confinados e que estejam em dificuldades. Por exemplo, os sintomas de falta de oxigênio e de exposição a substâncias tóxicas. O auxiliar tem que conhecer bem a autorização de entrada no espaço, de maneira que possa dar ordem de evacuar se surgir uma condição proibida pela autorização. Tem que saber o número preciso de trabalhadores dentro do espaço confinado para não esquecer de ninguém. O auxiliar também deve estar treinado para emergências. Deve saber como avisar as equipes de resgate e serviços médicos de urgência, com os dados que aparecem na autorização. Também devem saber onde estão todos os informativos de segurança sobre materiais que sejam pertinentes ao pessoal de urgência. Tem que ter à mão o equipamento para resgate, que seja efetuado pelo exterior do espaço, segundo indica a autorização, e o auxiliar deve saber como utilizá-lo. As empresas devem fornecer sistemas de resgate que não exijam a entrada do auxiliar no espaço. A maioria das autorizações especifica que o auxiliar nunca deve entrar no espaço confinado, nem sequer para fins de resgate. Não obstante, o auxiliar poderá entrar, se assim o permitir detalhadamente a autorização, mas unicamente conforme as condições estipuladas na mesma. O auxiliar deve ter recebido o treinamento de entrada exigido, assim como ter capacitação para resgates de emergência e contar com equipamento de proteção individual. Além do mais, antes de entrar, o auxiliar tem de procurar um suplente devidamente qualificado para que ocupe seu lugar fora do espaço. Os trabalhadores devem colocar um equipamento no peito e no corpo inteiro, como uma corda de resgate colocada no centro das costas, ao nível dos ombros ou por cima da cabeça. Podem-se usar munhequeiras somente se não for possível utilizar outro equipamento. As cordas de resgate têm que estar amarradas a um ponto fixo fora do espaço ou a um dispositivo de resgate, como um tripé com montacargas, se o espaço tiver mais de 1,5 metros de profundidade.
As empresas podem descartar estes sistemas de resgate a partir do exterior unicamente se ele acrescentar riscos durante a entrada ou se, de outro modo, deixar de contribuir ao resgate. O auxiliar só pode vigiar um espaço por vez e também pode executar outras tarefas, como passar ferramentas aos colegas. Mas tais atividades nunca poderão interferir em sua capacidade de vigiar e zelar pela segurança dos demais trabalhadores. Se por algum motivo o auxiliar perceber que não pode vigiar de modo eficaz todos os trabalhadores a seu encargo, deverá evacuar todo o pessoal do espaço em questão. Se por algum motivo for necessário evacuar um espaço sujeito à autorização, será feita uma avaliação posterior para determinar a origem do problema. Serão tomadas medidas adicionais de proteção antes de se efetuar outra entrada. Isto significa que o supervisor tem que preencher e assinar uma nova autorização para o espaço. Agora que compreendemos o que estabelece a regra, examinaremos a autorização em si. O formulário de autorização é preparado pela empresa segundo as normas estabelecidas. Na autorização, deverá constar a seguinte informação: o espaço onde se deverá entrar, o propósito da entrada e a data e duração autorizadas. A autorização é válida unicamente até ser concluído o projeto ou até surgir uma condição proibida. Na autorização constará uma lista dos funcionários autorizados, que podem ser identificados pelo próprio nome ou por um sistema numérico. Tanto o auxiliar quanto o supervisor de entrada têm que ser identificados pelo próprio nome. A autorização deve indicar também quando tem que estar presente o supervisor no lugar de entrada. É preciso fazer constar todos os perigos a que o espaço possa expor, assim como as medidas que serão tomadas para isolá-los, eliminá-los ou controlá-los. A autorização também indicará as condições aceitáveis para entrar no espaço. É preciso anotar o horário em que foram realizados os testes iniciais e periódicos, com seus resultados rubricados com as iniciais da pessoa autorizada que efetuou os testes. É também necessário indicar as técnicas e equipamentos de comunicação, assim como os requisitos do equipamento de proteção individual e coletiva e os sistemas de testes e alarmes. Também deverá ser indicado se são necessárias outras autorizações de trabalho, tais como o de trabalho a quente. A autorização terá uma seção sobre serviços de emergência e de resgate que indicará seus números telefônicos, além de todo o equipamento de emergência que tem de estar pronto para poder efetuar a entrada. Lembre-se de que para entrar em vigência a autorização de entrada e ser iniciado o trabalho, é preciso que a autorização seja assinada pelo responsável. Se surgirem problemas durante o desenrolar do trabalho, os detalhes deverão constar na autorização para exame posterior. As autorizações para trabalhos já concluídos devem ser arquivadas durante 1 ano, a fim de que ajudem a determinar se são necessárias mudanças no plano de autorizações da empresa. Como vamos ver, há grande diversidade na maneira de abordar cada situação nos espaços confinados. Os tipos de perigo que podem ser encontrados determinarão os procedimentos a serem seguidos. Em alguns casos, há espaços sujeitos à autorização que requerem poucas precauções. Por exemplo, quando os únicos perigos são atmosféricos. Em tais circunstâncias, e se a ventilação mecânica por si só pode controlar esses perigos, muitos tópicos da regra não se aplicam. Mesmo assim, é preciso capacitar o pessoal para entrar em espaços confinados, embora o espaço em questão não precise constar do plano de autorizações da empresa. Além do mais, o auxiliar não é necessário e não é preciso contar com um plano para resgate de emergência. Não obstante, é preciso fazer um monitoramento atmosférico constante dentro do espaço para a eventualidade das condições piorarem. Se as condições piorarem, é preciso iniciar a evacuação. Nem todo espaço confinado exige autorização para entrada. Se for possível demonstrar, sem entrar nele, que o espaço está totalmente livre de perigos, ele pode ser designado como espaço não sujeito à autorização. Em tais casos, podem ser cumpridas as tarefas sem se prender às normas do programa para entrada em espaços confinados sujeitos à autorização. O trabalhador pode trabalhar sozinho, sem necessidade de um auxiliar.
Alguns espaços também podem ser reclassificados e ficar isentos de autorização depois de terem sido eliminados os perigos reais ou potenciais. Por exemplo, em muitos casos, perigos não atmosféricos, como peças movediças perigosas, podem ser neutralizados sem entrar no espaço mediante técnicas de isolamento, como a de travar e etiquetar e a técnica de obstrução. Sempre que não houver outros perigos, o espaço pode ser reclassificado como não sujeito à autorização. Para reclassificar o espaço, é necessário um documento que certifique com assinaturas que foram eliminados todos os perigos e fazendo constar a data e a localização do espaço. Se for preciso entrar no espaço para eliminar o perigo, este permanecerá sujeito à autorização até ser eliminado o problema. Só então poderá ser reclassificado. Em outros casos, as provas iniciais podem indicar que o espaço sujeito à autorização tem perigos atmosféricos reais ou potenciais. Aqui, inicia-se a ventilação mecânica para, depois, submeter o espaço a novos testes feitos do exterior. Se estes testes secundários demonstrarem a eliminação do perigo atmosférico, será feita uma entrada conforme autorização para uma terceira etapa de testes. Só depois de efetuada esta análise dentro do espaço, ele poderá ser reclassificado como não sujeito à autorização. Mas se a ventilação mecânica não eliminou o perigo, o espaço permanecerá sujeito à autorização e serão tomadas medidas apropriadas para entrar. Muitas vezes são contratadas empresas para executar serviços em espaços confinados. Neste caso, as empresas têm que ter mútua colaboração. A empresa deve comunicar ao trabalhador contratado a existência dos espaços sujeitos à autorização e dos perigos a que expõe. A empresa contratada, por seu lado, deve solicitar esta informação. A empresa deve explicar ao contratado os requisitos de autorização e as regras de segurança. Também deve informá-lo de todas as precauções de segurança que tenham sido implantadas no espaço em questão ou ao seu redor. O trabalhador contratado deve obedecer às normas da empresa que o contratou, devendo também esta empresa entrevistar todos os funcionários contratados que se envolveram no trabalho em espaço confinado antes e depois dos serviços executados, para o êxito de todas as operações. A regulamentação quanto a espaços confinados sujeitos à autorização tem como objetivo acrescentar novo sentido de responsabilidade quanto a entrar em tais espaços. Temos que tratar estes espaços com muito cuidado. Lembre-se de levar muito a sério seu treinamento ao utilizar adequadamente o equipamento de proteção individual e coletivo e seguir todos os procedimentos especificados. Conheça bem a norma e seu sistema de autorização, pois dele dependerá a sua vida e a de seus colaboradores.